A paz do Senhor para meus queridos irmãos aqui do canal Semeando a Fé. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho da notificação, para você ficar por dentro. Acerca do casamento. 1 Coríntios, seu capítulo 7, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando instruções acerca do casamento, do matrimônio, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escrevem. É bom que o homem não toque em mulher. Aqui ele está falando que seria bom que o homem vivesse sozinho, mas não é todo mundo que tem o autocontrole, que consegue se controlar. Aqui no versículo 2 a palavra fala: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. A imoralidade sexual, os desejos ardentes da carne. Então por isso que é bom que o homem casa, para que não venha se prostituir, para que não venha fazer aquilo que é do desagrado de Deus. É bom que o homem arruma sua mulher, é bom que a mulher arruma o seu homem. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido, deveres conjugais, amar, respeitar, dar uma vida decente à sua mulher, não permitir que nada lhe falte, atenção, carinho. 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido da mesma forma. O marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher, porque nenhum dos dois tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Lá no livro de Gênesis, que é o livro da criação, Deus criou todas as coisas. Deus pegou ali do pó da terra, formou o homem, colocou ali seu fogo de vida. Deus fez o jardim ali do Éden. Deus colocou o homem. Aí Deus observou que todos os animais tinham a sua parceira, o macho e a fêmea. Aí Deus disse: não é bom que o homem ficar só. Aí Deus colocou um profundo sono em Adão, tirou uma das suas costelas e formou a mulher e colocou para ser sua disjuntora. E a Bíblia diz que se tornou uma carne só. Não se recuse um ao outro, exceto por minuto, consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois une-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Aqui está dizendo que o homem não deve negar a sua esposa, a sua esposa também não deve negar seu marido no atos sexuais, tem de ter o sexo, no casamento. Se separar só por um espaço, um período de tempo, for ali quando estiver na oração, quando estiver ali fazendo a obra do Senhor, para que Satanás ele não venha tentar. Meus queridos e amados irmãos, então o homem tem que ser sábio, a mulher tem que ser sábia. Tem muitos casais que dormem em camas separadas, e isso não agrada o nosso Deus. Por isso que o inimigo coloca inimizade, o inimigo coloca ali contenda entre aquele casal. Digo isso como concessão e não como mandamento. Concessão como ensinamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Aqui o apóstolo Paulo ele falando que gostaria que todos os homens fossem que nem ele, conseguissem se controlar, mas isso é dom de Deus, conseguissem viver sem uma mulher. Ao casado dou este mandamento:
não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Aqui aos casados, ele está falando que a esposa ela não deve se separar do seu marido, o marido não deve se separar da sua esposa. Aqui no versículo 11 fala, mas se o fizer que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido e o marido não se divorcie da sua mulher. Aqui está falando se por acaso houver em um casamento, por exemplo, que é permitido por Deus, se for só adultério, você se separar da sua esposa, que o ideal seria que você não se casasse novamente. Da mesma forma, serve para o marido, serve para a mulher, mas Deus está falando aqui que se haver o consentimento, ou seja, se o homem conseguir perdoar a mulher, que perdoe, que se a mulher conseguir perdoar o homem, que perdoe, volte se a unir, porque Deus ele não aprova o divórcio. Aos outros, em mesmo digo, isto não o Senhor, se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Aqui está falando em relação a uma mulher que ela é cristã, o seu marido não é, mas se ele se dispõe, ele que é o marido, se dispõe a viver com ela, que ela não venha a se divorciar, ou seja, que ela não venha se separar do seu marido. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da sua mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seria impuro, mas agora são santos. Então, não se divorcie do seu marido só porque você serve a Deus, ele não serve, porque ele nunca foi liberto. Se ele se dispõe a viver com você, viva. Deus aqui, ele não é a favor do divórcio, porque Deus ele é a favor da família. Aquilo que Deus une, o homem não separa. Que Deus venha se abençoando grandemente a vida de todos. Amém.